o nosso segundo vídeo da nossa série Buscar as Coisas do Alto, né? Agradecer a Deus por esta graça que nos dá de estarmos buscando as coisas do alto. E hoje nós vamos meditar a passagem de Gálatas 5:1, que Paulo nos fala sobre a liberdade, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submeteis outra vez ao jugo da escravidão. Paulo fala, é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ou seja, antes nós estávamos escravos. Escravo do quê? Escravo do pecado, escravo da morte. O pecado nos escravizava, o pecado nos levava à morte. E Cristo veio para que nós sejamos homens livres. É em Cristo que nós nos tornamos homens livres. Foi a morte de Cristo que nos fez homens livres. Cristo veio para morrer por nós, para nos tornarmos homens livres. A morte de Cristo nos fez livre. A sua ressurreição nos fez livre. É na cruz que nos tornamos homens livres. É por Cristo que nos tornamos homens livres. Paulo vem falar isto para nós. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou de toda escravidão, de todo pecado, do pecado original que nos escravizava e nos tornava escravos. O pecado que nos levava à morte. O pecado que nos tirava e nos afastava da presença de Deus. Cristo, ele veio para nos dar liberdade. Cristo veio para nos dar uma nova vida. Em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós temos uma nova vida. E, portanto, ficai firmes e não volteis outra vez ao jugo da escravidão. Cristo, ele veio para nos libertar. A morte dele nos dá libertação. Por Cristo nós somos livres. Somos livres do pecado. Mas, ao pecar, nós nos tornamos escravos novamente. Cristo veio para nos dar a vida e a salvação. Veio para nos fazer livres, homens livres daquela maldição de que nós morreríamos e ia para o inferno. Cristo veio para quebrar essas correntes. Cristo veio para quebrar e destroçar tudo isto. Cristo veio para nos fazer homens livres. O pecado nos faz escravos. Portanto, ficais firmes e não vos submeteis outra vez ao jugo da escravidão. Cristo nos faz livre, mas ao pecar, ao cometer o pecado, nós nos tornamos escravos novamente do pecado. Toda vez que nós pecamos, nós voltamos ao jugo da escravidão. Toda vez que eu ou você comete um pecado, nós voltamos outra vez a ser escravos deste pecado, desta morte. Cristo nos fez livre, mas toda vez que nós pecamos, nós nos tornamos escravos. O pecado veio para nos fazer escravo. O pecado é a escravidão.
Cristo é a liberdade. É para Cristo que devemos ser livres. É em Cristo que somos livres, para Cristo que devemos ser livres. Meu irmão, minha irmã, entenda. Cada vez que você peca, cada vez que você comete o pecado, cada vez que nós pecamos, nós nos tornamos escravos novamente. Nós nos tornamos escravos da morte. Paulo diz em suas cartas aos Romanos: o salário do pecado é a morte. Cada vez que nós pecamos, nós nos tornamos escravos do pecado e da morte. A morte eterna. Cristo nos libertou do pecado para que nós não morremos eternamente, para que nós tenhamos a chance de viver. Tenhamos a chance de viver eternamente, de viver no céu. Cristo nos libertou para isto. Esta é a liberdade de Cristo. Nós não devemos, como Paulo fala, como ele diz, ele fala: não use desta sua liberdade para voltar a cometer os mesmos erros que cometi antes. Não use a sua liberdade para voltar a pecar. Não use dessa sua liberdade para cometer os mesmos erros e voltar a fazer as mesmas coisas que fazia antes. Quantas vezes nós mesmos cometemos o erro, confessamos e voltamos a cometer de novo. Por livre e espontânea escolha e vontade. Paulo fala: não use dessa sua liberdade para voltar a fazer e cometer as coisas novamente. Quantas vezes nós confessamos e voltamos a fazer novamente. Nós vamos no padre e falamos: padre, eu confesso, falei mal da minha irmã. Aí passa, vai lá e fala mal de novo. Eu xinguei, vai lá e fala e xinga de novo. Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Nós devemos tomar uma decisão na nossa vida. Sermos livres em Cristo e não escravos. Vamos ser firmes em busca da castidade e da santidade. Porque só assim nós conseguiríamos e vamos conseguir alcançar a salvação e ir para o céu. A busca pela castidade e pela santidade é essencial na nossa vida. Nós devemos entender isso, que a busca pela castidade e pela santidade ela é essencial na nossa vida. Ela é essencial na nossa vida. Cristo nos libertou. Somos livres. Então não vamos voltar ao jugo da escravidão. Vamos tomar uma decisão definitivamente na nossa vida, de seguir a Cristo, de viver a castidade, de buscar a santidade definitivamente. Não vamos voltar outra vez ao jugo da escravidão, porque nós somos livres. Livres em Cristo, somos livres, Ele nos deu a liberdade, nos deu a salvação. Então, vamos tomar a decisão. Vamos escolher agora. Por hoje não vou mais pecar. O PHN, por hoje não. Por hoje não, por hoje não, por hoje não, por hoje não. Vamos tomar essa decisão e vamos até o fim buscar a castidade e a santidade.
Somos livres, livres em Cristo. Cristo nos fez livre. Meu irmão e minha irmã, vamos pegar esta palavra que Paulo nos fala, pôr na nossa vida, colocá-la em prática, vivê-la e tomar a nossa decisão. Eu sou livre, livre em Cristo, e por hoje não vou mais pecar. Essa é minha escolha. Decidi isto. Então vamos pô-la em prática. Somos livres, livres em Cristo. Então vamos ser firmes para não voltar ao jugo da escravidão. Que Deus nos abençoe neste dia de hoje, para sempre. Ficamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.